Bom, eu nunca tive a aspiração de ser cientista político. Não sei se alguém teve essa vocação desde criancinha, eu duvido muito. Mas no meu caso tem mais a ver com ter ficado no mundo acadêmico e com ter ficado no mundo acadêmico um pouco por o que eu chamaria de associações, falsas associações, né? Porque eu sou administrador público de origem e eu escolhi a administração pública basicamente porque eu cresci numa família de administradores públicos. Meu pai era economista, trabalhou no governo, meu avô foi governador, minha tia-avó foi diputada, ministra, tudo isso lá no México. Então é uma família de políticos. E eu cresci escutando eles falar. Então é uma coisa meio disciplinada de família grande, a gente sentava aos domingos e a gente escutava as falas das pessoas adultas. E as falas das pessoas adultas sempre tinham a ver com o governo. Eu soube muito tempo depois que quando eu fiz minha escolha por administração pública, eu fiz porque eu tinha uma identificação entre uma certa forma de ser adulto e a relação com a questão pública, com a gestão pública. Mas é uma falsa associação, basicamente, isso foi um modelo ao qual fui exposto, mas tem muitas formas de ser adulto, só que quando eu escolhi, eu conhecia escolhi esse caminho. Depois, na graduação, eu reparei que eu sentia que a administração pública faltava algum tipo de densidade mais analítica, mais teórica. Tinha muita disciplina voltada para uma questão mais prática e aí eu acabei pensando que eu queria fazer mais sociologia. E então comecei a fazer uma graduação simultânea em sociologia e com administração pública. Concluí a administração pública e decidi que preferia fazer um mestrado na sociologia para não ter que acabar uma graduação que era muito longa. Então fiz meia graduação em sociologia, fui fazer um mestrado. Eu comecei a lecionar muito cedo no México, porque a Universidade Nacional Autônoma do México era uma universidade que massificou. Universidades massificadas, elas se sustentam e se encontram uma forma de viabilizar aulas, e uma forma de fazer isso é contratando professores horistas. Então tem uma incorporação massiva de estudantes jovens que entram na pós-graduação que começam a dar aula, que para eles é muito bom, eles aprendem a dar aula estragando gerações da graduação. Eu fui um desses que aprendeu a dar aula estragando gerações de graduação. E olha a ousadia, um menino que acabou de sair da graduação e cuja primeira disciplina para a graduação é epistemologia. Eu fui formado por filósofos, então o que eu fiz na graduação em sociologia e o que eu fazia no pós-grado em sociologia era um pouco de filosofia, uma filosofia social. E uma parte disso dado por pessoas que basicamente faziam epistemologia. Então eu tinha discutido e aprendido muito epistemologia com filósofos, ou razoável epistemologia com filósofos, que me permitia fazer isso. Fiz isso e fiz carreira política, comecei a trabalhar um pouco no governo, depois desisti, trabalhei 4, 5 anos no governo. Percebi que não ia gostar muito de ter que engolir tanto sapo, porque era preciso engolir muito sapo. Eu tinha perspectivas de continuar, trabalhei na área de crédito e política social e decidi que eu queria continuar fazendo carreira acadêmica e fazer política. E, então, trabalhei tempo partido político e continuei com a carreira. E num determinado momento eu fiz uma escolha, se eu estava tudo indo muito bem, eu estava ganhando bem, se eu continuar mais 2 anos assim da minha vida, eu não vou estudar mais, porque a coisa já está boa demais, e se você continuar por esse caminho, eu não volto para estudar. Então vou fazer uma pausa na minha vida e vou mergulhar numa pós-graduação. Quando eu escolhi meu doutorado, boa parte dos colegas que estudavam pós-graduação, eles voltavam com alguma teoria da modernização na cabeça. Eles voltavam com uma espécie de explicação das nossas mazelas. Todos eles tinham uma noção clara de por que nós éramos o que éramos e por que tudo dava errado. E eu escolhi que eu não queria ir num país em que eu fosse aprender teorias da modernização. Eu tentei ir para a Itália, mas de fato muito bagunçado. Eu mandei papéis a universidades italianas a rodo, esse negócio nunca funcionou muito bem. E tentei Brasil. E o Brasil colou primeiro. E a minha ideia era vir fazer aqui um trabalho rápido de pesquisa, fazer os créditos e voltar para o México e concluir lá o meu trabalho. E nunca voltei. Agora é uma falsa associação porque eu vim encontrar aqui o mesmo que eu teria encontrado em outros lugares.
teorias da modernização que também estavam na cabeça das pessoas que faziam teoria aqui, que explicavam as coisas aqui. Eu tinha inserção política, boa parte dos meus colegas de geração que se engajaram comigo na política são agora deputados, e eu fico, como disse ele, esse cara deu errado, esse ficou na academia, né? Na metade do doutorado eu não tinha mais certeza que eu queria voltar ao mundo da política. Tinha uma certa animadversão que está relacionada ao tipo de escolha que fiz quando abandonei a administração pública, e você tem que engolir critérios de autoridade. E é uma coisa que me irrita profundamente, né? Não é nem na política dentro do governo, dentro do partido. Então você tem caras que são uns perfeitos imbecis, que decidem que as ideias deles são melhores simplesmente porque tem posições mais elevadas dentro da hierarquia, porque tem mais recursos. E eu fiz parte de uma geração que ajudou a construir o Partido da Revolução Democrática no México, que entrou com muitos professores, alguns deles que tinham feito carreiras acadêmicas extraordinárias, etc., e que se defrontaram com a vida política. E você via a forma como os deputados tratavam aqueles caras que tinham estrelas com os nomes deles, que não é qualquer coisa. E dentro do partido eram tratorados sistematicamente. E fiquei no mundo da academia. Aí podia ter voltado ao México ou não. Eu não voltei porque se abriam primeiro aqui as portas. Eu defendi em 2001, em novembro de 2001. E o primeiro concurso que eu fiz foi em dezembro de 2001. Obviamente eu defendi, nem tive tempo de celebrar, saí correndo para preparar o concurso desaforado, assim, correndo um suplício, aqueles concursos que são quase uma tortura medieval, não faz muito sentido, mas enfim, é a forma como se contrata. Aí era um concurso para política pública, que tinha entre os concorrentes o Edu, a Marta, outras pessoas. Eu, obviamente, não tinha nada a fazer nesse concurso, mas a gente vai onde tem chance, alguma chance de entrar, precisa ganhar dinheiro, etc. Então, aí eu fiz isso. E pouco depois, 3 meses depois, abri um concurso na PUC. Eu fiz o concurso na PUC, entrei em primeiro lugar e fiquei com a vaga. Mas se não tivesse aberto, talvez eu estaria no México agora. Sei o que vai acontecendo com você na sua vida, né? Dependendo das escolhas que se fazem, das oportunidades, você acaba ficando num determinado lugar. Porque fiquei num departamento de ciência política, comecei a desenvolver mais a ciência política. Você está numa posição privilegiada que tem ônus, mas tem muito bônus. Vocês sentem os ônus, obviamente, vocês são muito cobrados, existe exigência demais a respeito do que se espera que seja um estudante de pós-graduação de um programa top e assim por diante. E tudo isso, obviamente, é fonte de ansiedade. Por outro lado, vocês estão num contexto em que é muito claro que a pós-graduação ou a graduação, em certas circunstâncias, deve ajudar a formar pessoas que têm interesse em fazer pesquisa, ajudá-los a se formar em determinadas tradições de pensamento, certos problemas, certas áreas, certas técnicas, etc. Quando eu me formei, eu tive, antes de ter metodologia, eu tive epistemologia, eu tive só aula de epistemologia, eu não tive aula de metodologia. A metodologia era uma coisa, enfim, técnica, você faz quando você precisa, que é um absurdo, mas essa era a nossa perspectiva. E você não sabia como se fazia pesquisa. Você fazia pesquisa assim, solto, da forma mais espontânea possível, as pessoas iam aprendendo, mas não tinha método, não tinha esse treinamento mais forte. Eu aprendi na prática, e eu aprendi na prática no Brasil. Eu entrei em 1999, eu entrei no SEBRAP. E foi no SEBRAP que eu comecei a me envolver sistematicamente com o projeto de pesquisa, que eu aprendi a fazer pesquisa. E porque uma parte do meu doutorado tinha um componente empírico forte, eu fui chamado a participar de projetos porque era das poucas pessoas que estavam fazendo pesquisa empírica sobre associações. E porque essa foi a parte do doutorado que deu certo, eu acabei indo para fazer pesquisa empírica e continuei fazendo pesquisa empírica. Se alguém tivesse me chamado para desenvolver a parte de teoria, provavelmente eu teria virado outra coisa. Na minha compreensão, o que é fundamental é que você coloque o problema pela frente.
Mas, obviamente, você está falando com alguém que aprendeu a fazer pesquisa pesquisando. Então, você precisa dar, do que se chamaria epistemicamente, dar precedência epistêmica ao problema. O importante é o problema. Se você tem um problema, você corre atrás do que você precisa para lidar com esse problema. Diferentemente daquele que aprendeu a usar um martelo e que acredita que todos os problemas são cravos, ou são pregos, né? Você tem um problema e você vê que pode servir melhor para lidar com o seu problema. E aí você desenvolve uma relação pragmática com as ferramentas. Se você tiver essa forma de lidar, você dá precedência epistêmica ao problema, você nunca será o especialista numa determinada área. Mas para isso você trabalha em colaboração e faz parcerias. Você entende, você aprende a desenvolver essas questões, você lida com elas com alguma competência, mas você sempre traz para perto alguém que entende de fato daquilo que você precisa fazer. Então você trabalha coletivamente. Você coloca um problema porque alguma coisa está dizendo para você que precisa uma resposta e você ecoa isso com as alternativas teóricas que existem. E você encontra que então tem alguma coisa interessante para fazer aí. Se encontro isso, eu corro atrás de fazer pesquisa empírica. E eu tenho um perfil híbrido que me permite fazer um percurso que normalmente é um pouco... Ele é menos teórico do que aquilo que se faz na área de teoria e ele é menos empírico do que aquilo que se faz na área de instituições ou de pesquisa positiva, mas ele costuma conectar essas duas coisas com um arco de argumentação que costuma ser muito mais abrangente do que se faz nessas duas áreas. Isso é mais ou menos assim, me parece, que eu sou visto, para bem e para mal. Não acredito que exista um único processo criativo. Tem textos que são construídos coletivamente. Os textos que são construídos coletivamente, eles têm uma lógica distinta, dependendo da composição. Como eu faço pesquisa empírica com teoria, e uma parte disso supõe trabalho, digamos, equipes envolvidas mais ou menos amplas, então eu costumo escrever com 2, 3 coautores com alguma frequência. Quando os textos são escritos em coautoria, o processo criativo é uma coisa que você não pode impor. Então, tem textos que às vezes você diz, eu gostaria de ter empurrado um pouco mais esse texto, mas se você empurra, você prejudica a parceria. Dito tudo isso, eu vou para o texto que eu chamaria o texto prototípico do nosso campo, que é o texto para um jornal. Onde você tem que ter problema, tem que ter aquela coisa muito bem construída, muito bem amarrada. Que eu esteja redigindo sozinho ou com uma equipe que eu comando inteiramente. Aí eu posso descrever o que a gente faz. Então, normalmente, eu costumo escrever textos muito longos no começo, mas são textos que são textos internos. Como eu não trabalho dedutivamente, se não tenho a hipótese e a texto, mas se eu estou tentando construir um problema teórico, eu preciso escrever. Óbvio que se você tem uma hipótese, você tem um modelo e você atesta, você tem uma forma de trabalhar. No meu caso, eu não tenho inteira certeza de que o problema tenha relevância teórica até que eu não consigo fazer uma articulação da teoria com a questão empírica. E isso supõe que eu preciso fazer uma revisão considerável do debate teórico, ou tentar conectá-lo com os resultados empíricos, ver como isso funciona. E normalmente isso produz alguns textos mostrengos de 50, 60 páginas. Uma vez que você tem essa certeza, então você volta, uma vez que você sabe onde você chegou, aí você reescreve. Então, como você passa do borrão grandão aos crafts? Normalmente você diz que tem que ter um argumento bom de natureza teórica, então você coloca o problema teórico em pé e depois você começa a aterrissar o problema teórico com evidência empírica e você começa a fazer, uma vez que você colocou o problema teórico em pé, com um debate teórico, você começa a produzir artigos em que você pega a embocadura que você já fez e começa a produzir artigos empíricos específicos. Mas, diferentemente, ou digamos, contrariamente àquilo que se recomendaria nos dias de hoje, eu normalmente não publico rápido, eu reescrevo muito. Se você está construindo um argumento que tem implicações teóricas, normalmente você precisa amarrar muito bem as coisas. E quanto mais você repensar aquilo que você está dizendo e mais você deixar redondo, você ganha mais aquilo que os americanos chamam de bookshelf life. Se você quiser que aquilo que você publica continue sendo referido 10 anos depois, você precisa construir analiticamente o que você está escrevendo.
Então o que eu faço basicamente é isso, eu reescrevo muito. Eu demoro muito para publicar, mas como tenho muitas coisas sendo escritas ao mesmo tempo, então eu vou publicando sempre. Mas os textos que eu vou publicando, na verdade, eles estão nas suas 10ª, 15ª, 17ª versões, até eu não ter certeza de que o negócio está muito bem fechado. Um bom texto se come frio, se deixa ele esfriar, volta para ele como se você não tivesse escrito, relê de novo. Até você não deixar isso muito bem fechado, eu não publico. Óbvio que eu não posso fazer isso com parceiros que eu não coordeno. Os caras falam, você está sentado nesse texto, você está atrapalhando a minha vida, publica esse negócio aí. Mas quando eu faço, eu não tenho pé de deixar um texto numa gaveta 1 ano, 2 anos, 3 anos. Há uma pressão forte de produtivismo, isso é verdade. Mas, não sei se vocês concordarão, mas nosso campo ele é um campo muito particular, porque ele tem um desvio padrão enorme. No nosso campo você pode decidir fazer uma carreira acadêmica na qual você procure produzir sistematicamente, se posicionar dentro das referências internacionais em certo debate, ajudar a pautar o debate sobre essas questões e fazê-lo de forma com intensidade suficiente para de fato ter resultado. Mas isso não é a única escolha possível, né? Diferentemente de outras profissões em que você tem pouca escolha do que você vai fazer, se você for caixa do banco, você tem que trabalhar num certo ritmo, tantas horas por dia, e você não pode escolher não fazer isso. Na nossa área, as pessoas podem escolher. Então temos um desvio padrão enorme. Você pode ser um professor que não publica nada. Ninguém o impede de fazer isso. Você pode fazer isso porque você é cínico e você encontrou um lugar onde você pode tocar flauta e se aposentar assim que você entra, né? Isso é uma possibilidade. Você pode fazer isso de forma honesta, porque você acredita que você está talhado para formar estudantes. E formar estudantes é um tipo de trabalho que reclama de um investimento enorme e você dedica todas as suas energias a formar bons estudantes. E há professores que fazem isso. Então você pode fazer essas escolhas. Óbvio que ao fazer essas escolhas tem uma certa dissonância com as descrições estándar daquilo que se supõe que a gente faz, mas essas descrições de fato correspondem pouco com aquilo que fazem as pessoas que estão inscritas nos departamentos. Elas fazem coisas muito distintas e escolhem forma de se inserir na academia que terão variações consideráveis daquilo que é possível fazer. Infelizmente, no nosso campo, nós não temos amplidão suficiente do ponto de vista do debate para discutir os nossos modelos, porque tudo isso é meio tabu. Supomos que um professor tem que publicar, tem que fazer divulgação, tem que fazer extensão e tem que fazer docência. E que se você dizer que uma pessoa só faz docência, você está rebaixando o cara. Ou que se você dizer que uma pessoa só faz pesquisa, você está colocando essa pessoa numa posição como se fosse non plus ultra. Na verdade, tem pessoas que são ótimas professoras e péssimas pesquisando. Tem pessoas que são muito boas pesquisando e não sabem colocar 2 ideias claras para uma turma. Tem pessoas que fazem várias coisas bem. Do ponto de vista da descrição, nós somos levados a fazer tudo isso. Mas, digamos, do que seria a descrição do que se supõe que nós fazemos. Do ponto de vista daquilo que as pessoas fazem realmente, elas fazem mais certas coisas ou outras, porque é mais confortável ou porque tem vocação para fazer essas coisas. Infelizmente não temos, que eu estava dizendo, não temos abertura suficiente para abrir um debate franco a esse respeito e dizer por que a gente não ajuda a diferenciar carreiras acadêmicas, ao invés de botar todo mundo a fazer coisas, boa parte das quais não gosta de fazer. Quem quiser fazer tudo, que faça tudo, mas quem não quiser fazer tudo, porque precisa fazer tudo. Você precisa de professores excelentes, você precisa de pessoas que se dediquem em tempo integral a formar bons alunos, você precisa... E tudo isso dá trabalho se você fizer bem feito, né? Só que ninguém quer tocar nisso, porque é delicado. Da mesma forma como você poderia ter opções para formar outro tipo de profissionais acadêmicos que você precisa e que a gente não forma. Por exemplo, a gente não forma jovens editores científicos. E cada vez mais a editoria científica é exigirá de alguém que tenha carreira para fazer isso. Não é um professor que dedica as suas horas vagas a fazer isso. Você precisa ter alguém que só faça isso. Essa é uma carreira acadêmica. E pode ser que tenha pessoas que queiram fazer essa carreira acadêmica. Só que nós não temos a flexibilidade para fazer essas escolhas. Então somos levados a fazer combinações meio complicadas de tudo aquilo.
O problema é você entrar. Óbvio, porque para você entrar, você tem que ser competitivo. Para você ser competitivo, você tem que ter certos números, certa performance. Mas uma vez que você entra, você pode escolher quem intelectualmente você quer ser. Não há consenso sobre qual é o papel da pós-graduação nas universidades. A pós-graduação é para quê? Para formar pesquisadores de ponta? Se for isso, então você não poderia permitir que os estudantes chegassem com projetos de pesquisa. Você chega com um estudante que quer estudar o papel da guerra em Hamlet. É um problema pertinente, pode ser interessante, mas do ponto de vista do desenvolvimento do conhecimento de ponta, nessa área de ponta, provavelmente não é uma questão central. Mas ele quer pesquisar isso, ele tem autonomia para escolher o problema. E você supõe que isso está relacionado à ideia de que a pós-graduação é para formar, no sentido mais tradicional da palavra de Bildung, para formar pessoas, para formar cidadãos, para formar intelectualmente pessoas. Então, não há nenhuma pós-graduação no país, na área de ciências sociais, também não a nossa, que obrigue os estudantes a se aderirem a determinados projetos. O fato é que a gente aceita de tudo um pouco. Os critérios de produtividade da CAPES têm que ser avaliados com cuidado. Por um lado, a CAPES fez um trabalho importante, um trabalho extraordinário de ajudar a sintonizar a pós-graduação do país. Então, o país, de fato, tinha uma variação muito grande nos pós-grados, carecia de critérios, então a CAPES teve um papel, digamos, de certa homogeneização e nivelamento das pós-graduações que me parece muito sensato. Por outro lado, uma parte dos instrumentos que a CAPES utiliza para fazer isso, eles têm efeitos deletérios. Tem um teorema, acho que é um teorema, chamado Teoria de Campbell, que foi publicado em 70 e poucos, que diz que nenhuma medida ou nenhum índice pode se tornar parte da prática institucional sistemática sem que ele próprio seja instrumentado para produzir efeitos contrários àquilo que ele visava produzir. E uma vez que você começa a produzir efeitos de financiamento, efeitos de promoção, tudo isso associado a índices, acontece aquela coisa que Campbell disse que aconteceria e você vê todo mundo começando a inverter as coisas. Quem coloca a regra, coloca a forma de burlar a regra. Se você atribui a regra efeitos potentes sobre o mundo, as pessoas encontrarão formas de utilizar a regra para se favorecer. Infelizmente, parte do esforço da CAPES, visto que ele tem efeitos importantes sobre o financiamento dos departamentos, ele tem levado a que as pessoas passem a brincar com as regras, passem a se utilizar das regras. Como tem acontecido com a lista Qualis também, que se de um lado ajudou um pouco o universo das publicações científicas no Brasil, de outro lado passou a produzir efeitos deletérios, como induzir a demanda sobre as revistas, fazer cálculos das revistas em relação a como que aumento minha autossustentação para melhorar na CAPES e coisas, digamos, do estilo. O papel da CAPES tem que ser bem-vindo, mas é preciso ser cuidadoso com aquilo que estão produzindo esses critérios. E em relação aos efeitos desses critérios, eu sou crítico. Mas mesmo dentro desses critérios, você poderia individualmente produzir menos. É uma escolha, tem quem a faz, e temos que entender, e essa é uma parte difícil na vida dos departamentos, temos que entender que existem escolhas legítimas diferentes. Isso é uma coisa que a gente precisa assimilar internamente dos departamentos. Obviamente que traçar a fronteira entre o que é a escolha legítima diferente e o que é picaretagem, assim como o que é fazer a escolha por uma posição de ponta e o que é produtivismo puro, são sempre fronteiras, digamos, difíceis de serem estabelecidas consensualmente. Mas é de bom senso entender que essas duas coisas não são iguais. Picaretagem e produtivismo não são iguais a assumir uma certa posição de disputa no campo ou assumir escolhas legítimas de uma forma diferente e exercer a vida acadêmica. E essas duas coisas têm que conviver, não tem como não conviver. Agora, como faz caber tudo isso na vida
dentro daqueles que decidem fazer uma escolha que, digamos, coloca um pouco de neurose no seu cotidiano. Eu tenho encontrado alguns mecanismos. Paradoxalmente, filhos ajudam. Não estou dizendo que as pessoas devem sair correndo para ter filhos, mas ajudam, porque filhos eles dão uma espécie de decantada no mundo, de hierarquizada nas coisas fundamentais. Então você deixa de fazer muita coisa que não é fundamental, porque os filhos aprumam você e dizem, não, peraí, precisa ter tempo para brincar, precisa ter tempo. Então, eles, por um lado, sobrecarregam, porque tem muita demanda, mas, por outro lado, tornam as coisas nitidamente cristalinas. Tem coisas que importam e coisas que não importam tanto. Você fica com as coisas importantes. Eu tenho trabalhar muito coletivamente. O trabalho coletivo torna isso mais... talvez não diminua a neurose, mas torna mais prazerosa, porque aí são um bando de neuróticos, todo mundo discutindo, conversando. Eu torno o processo mais prazeroso e, do ponto de vista das escolhas que eu fiz, me permite formar gente. E eu gosto de formar pessoas. Então, fazer processos coletivos dá escala à formação de pessoas. E eu gosto muito de ver como as pessoas vão mudando sua forma de ver o mundo. Então, você ter alguém num grupo discutindo sistematicamente durante 3, 4, 5 anos, e depois você vê a pessoa e a pessoa está enxergando o mundo de uma forma diferente, está colocando o problema de uma forma diferente, isso eu acho das funções mais nobres daquilo que a gente faz, e eu gosto de fazer. Há muito tempo que mantenho grupos de discussão. Eu tenho pelo menos 8 anos com um grupo de pessoas que ficam discutindo os mesmos problemas obsessivamente, pelo menos 8 vezes por ano. E a gente constrói trabalho coletivo, constrói categorias compartilhadas, formas de entender os problemas compartilhados. Isso tem vantagem de escala de longo prazo. Parte dos meus interlocutores hoje entendem muito bem as coisas que eu faço, porque a gente construiu essa relação nesses processos de diálogo, e eu continuo a trabalhar com eles. Então, você está construindo hoje seus interlocutores de amanhã. E para isso você precisa fazer esse trabalho de formação. Então, trabalhar coletivamente ajuda. Trabalhar coletivamente também disciplina um pouco, porque você tem dívida com os outros, então você não pode ficar procrastinando. Então você procrastina as coisas individuais, mas aquelas que são para os outros você não pode impor perdas, então você se obriga a fazer isso. O dia tem 24 horas, então, enfim, seu dia fica muito apertado, mas você consegue fazer isso de forma mais prazerosa, menos prazerosa. E uma das coisas que eu tenho conseguido fazer há uns 4 anos é literalmente correr do trabalho, né? Então eu corro e isso permite desligar. A questão é assim, se você consegue extrair prazer daquilo que você está fazendo, se você gosta daquilo que está fazendo, você o faz porque você escolheu fazer. Mal você faria sem impor um fardo desses, simplesmente seguindo orientações externas, porque a CAPES, porque... Duvido que alguém faça isso. Você pode se acomodar de forma bem mais tranquila com outras escolhas. Não tem escolhas plenamente legítimas. Você pode fazer outras coisas. Quem está fazendo isso faz porque gosta, entre outras coisas, porque gosta de fazer. Provavelmente não poderia não fazer, né? Com variações razoáveis de intensidade, mas não poderia não fazer. Sim, a gente está muito preocupado com isso. Alô? Alô? Oi, tio, estou no meio de uma entrevista, amor. Lá no departamento eles fazem piada que eu tomei um avião errado, né? Que é o único mexicano que desceu e que não foi para os Estados Unidos, né?